You're all going to die down here. Todos nós sabemos que as adaptações de games não têm feito muito sucesso nos cinemas e, apesar de termos adaptações promissoras que estão sendo produzidas agora e que chegam em breve nos cinemas, como o filme de Uncharted com Tom Holland ou a série de TV de The Last of Us, sempre fica aquela pergunta: será que vai ser bom? Mas apesar de todas as críticas e de termos até bons filmes, mas que necessariamente não adaptam fielmente as histórias dos games, eu trago aqui um top 10 dos melhores filmes baseados em games até hoje. Não são filmes maravilhosos, já deixo isso colocado aqui, mas são títulos que eu considero os melhores e se você tiver uma opinião diferente, eu adoraria saber aqui nos comentários. E sem mais enrolação, vamos direto para a lista. Príncipe da Pérsia, As Areias do Tempo foi uma aposta alta da Disney na época. Foi uma das primeiras produções baseadas em um game que teve um alto orçamento, algo em torno de 200 milhões de dólares. Hoje em dia, a gente olha e fica pensando como eles tiveram coragem de investir tanto num filme desses, e que era uma franquia nova nos cinemas com um alto risco. No final, ele teve um retorno apenas razoável, o que não garantiu a sobrevida nos cinemas. O filme é até divertido, conta com bons efeitos, mas está longe de ser uma adaptação digna dos games da Ubisoft. Is for us to take the dagger to the secret Guardian Temple. We must take it there, Dastan. You really enjoyed it. We are running out of time. And if we fail, we must wait another 5,000 years. Well, I don't know about you, but that's more time than I'm prepared to commit to this enterprise. Tomb Raider foi uma das primeiras adaptações dos games lá no início dos anos 2000 e contou nada mais nada menos com a presença da Angelina Jolie na pele da exploradora Lara Croft. O filme, além de ser um sucesso de bilheteria, ainda garantiu uma sequência que é bem fraquinha, não que esse seja uma maravilha também. O filme é bem divertido, conta com elementos do game, mas é até meio brega para a época que ele foi lançado. Algumas das cenas de ação são meio estranhas, com efeitos visuais bem ruins, mas de certa forma se mostrou uma produção competente e que teve um retorno de bilheteria bem satisfatório. It's an ancient clock. It was hidden in a secret room. It glows, but it's getting brighter, like it's counting down to something. You can build. For years, our world has been at peace. Baseado nos games de tremendo sucesso da Blizzard, Warcraft foi o filme que chegou com uma aposta alta de quebrar a maldição de adaptações ruins ou mais ou menos nos cinemas. Infelizmente não foi o que aconteceu. Talvez o maior problema aqui tenha sido a enorme paixão do diretor Duncan Jones, que é um ótimo diretor por sinal, pelo material original, e se esqueceu de apresentar esse universo para quem nunca tinha ouvido falar sobre essa história e nunca conhecia os games. É um filme que me agradou no geral, mas ficou aquele sentimento de que tá faltando alguma coisa. Parece um filme sem alma, com personagens pouco carismáticos, mas se você procura uma adaptação que é fiel à maioria dos elementos e quer simplesmente se divertir, essa é uma boa opção com certeza. I'm Sonic, a little blue ball of super energy in an extremely handsome package. And in order to save... Eu confesso que eu não liguei muito para Sonic o filme no início. É uma história simples, até bem executada, que traz bons personagens e tem o Jim Carrey como o vilão Robotnik, que é a melhor coisa do filme. Mas como eu disse, é um bom filme, nada demais, nada de maravilhoso como muitos falam por aí. É ok, é divertido e vai agradar toda a família. Good morning, my rural chum. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him!
awesome! Welcome to Rhyme City, a celebration of the harmony between humans and Pokémon. Detetive Pikachu, além de ser muito bem feito e ter um enredo fiel ao game original, consegue trazer novos elementos e personagens bem desenvolvidos e carismáticos. Temos aqui a presença do Ryan Reynolds fazendo a voz do personagem central, e que é com certeza uma das melhores coisas do filme, e para quem gosta do universo de Pokémon e quer assistir um filme que seja digno por trazer esse mundo à vida, com certeza essa produção não vai te decepcionar. Whoever you are, I know how to use this. Oh, jeez. Here we go. I know you can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. Captain. What'd you find? It's definitely Bravo Team. A adaptação bem recente e que dividiu opiniões, Monster Hunter traz o diretor Paul W.S. Anderson de volta à cadeira de direção, acompanhado mais uma vez por sua esposa, a atriz Milla Jovovich, como a protagonista em mais uma adaptação dos games. Talvez o maior problema desse filme seja inserir um contexto dos militares no nosso universo ao universo de Monster Hunter, que é um universo de fantasia. Nós temos, como de costume nos filmes do Paul W.S. Anderson, um roteiro simples, bem vago, com poucos diálogos até, mas que acaba funcionando para o tipo de história que ele está querendo contar aqui, e o que eu acho que até favoreceu essa produção com foco exclusivamente na ação. Milla Jovovich está bem aqui novamente, como sempre, como a Capitã Artemis, e o personagem dela serve para nos introduzir aos elementos e regras desse universo. Efeitos são bons para um filme com um orçamento limitado, mas, como eu disse, não espere um roteiro super elaborado, porque o foco aqui é unicamente a diversão. Tell me about that. What happened to your family? If we can get into their world, we can get into ours. My God. We gotta get home. Mortal Kombat, também de Paul W.S. Anderson, é considerado por muitos a melhor adaptação de games até hoje, e com certeza é muito válida essa afirmação. Nós temos um roteiro simples, como deveria ser, mas respeitando, mesmo com uma classificação indicativa baixa, todas as regras e personagens desse universo, diferente do reboot que foi lançado há alguns meses e que é simplesmente lamentável. O filme de Paul W.S. Anderson traz a maioria dos personagens clássicos, respeitando suas origens, e mesmo sendo um filme datado por conta de seus efeitos visuais terríveis para os dias de hoje, consegue fazer o essencial, divertir e muito o espectador vindo dos games e os novos espectadores também. It has begun. You can't run from me, Sam. I don't need to run. What's your name? Laura Surname? Croft. Tomb Raider, adaptação de 2018, do reboot dos games que aconteceu em 2013, traz dessa vez a Alicia Vikander como a protagonista Lara Croft, e é uma produção que eu considero uma ótima adaptação e que faz tudo direitinho. Talvez o maior problema é algumas passagens serem genéricas demais, mas no geral quase todos os elementos do game estão presentes, desde puzzles à ambientação, fora que a Alicia Vikander, além de estar idêntica aos games, traz uma performance muito boa. I think I know where my dad went. That's right in the middle of the Devil's Sea. It will be an adventure. Death is not an adventure.
You shouldn't have come here. But I'm glad that you did. Deep underground, in a top-secret research lab, security has been breached. Eu sei que muitos não apreciam a adaptação de Resident Evil que Paul W.S. Anderson trouxe em 2002, mas é inegável a importância dessa franquia e que fez a indústria olhar para os games e ver que ali tinha muito potencial, e realmente tem. Então, por que eu gosto muito dessa produção? Ela funciona como uma introdução aos games, já que nos games nós não vemos o incidente que aconteceu nos laboratórios subterrâneos, e também a tradução de como adaptar um game para um formato de longa-metragem. Você tem ângulos inspirados nos games, a atmosfera criada aqui, sempre com a ideia de que um mal maior está por vir, a expectativa do que encontrar no próximo cenário. Os designs de produção são bem interessantes e originais. No geral, a franquia Resident Evil, por mais que realmente a história não seja fiel aos games, é uma boa adaptação no geral em se tratando de trazer uma experiência dos videogames para as telas. She's still standing. She isn't standing now. No one is immune. Resident Evil. Sometimes when you go to sleep, you go on a little walk, and sometimes you talk about a place. I don't remember. A adaptação de Silent Hill é quase um Ctrl-C, Ctrl-V do game original. Quase tudo nesse filme funciona muito bem, o design de produção é muito bom, dando vida à atmosfera, ao enredo, apesar de hoje alguns dos efeitos visuais parecerem datados e saídos de um game de PlayStation 3. Talvez o maior problema seja ele ser fiel demais aos games e não trazer novos elementos para a narrativa, o que deixa o desenrolar da trama bastante previsível. Mas no geral eu acredito que é a melhor experiência de um game adaptado para as telas. E eu gostaria de saber muito qual é a sua opinião, quais são os seus favoritos, ou se você não gosta de nenhum, ou qual game você gostaria de ver sendo adaptado para um filme ou para uma série. O meu desejo seria com certeza uma adaptação de Red Dead Redemption para uma série de TV, eu acho que ficaria incrível. Então deixe a sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações que tem vídeo toda semana. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Where is she? I'm trying to find my wife. She looks exactly like Sharon. Why?